Eu quero convidar os meus irmãos ainda de pé a abrir a Bíblia Sagrada no Salmo de número 37. Ainda de pé, por favor. Salmo de número 37. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 7. As crianças já foram conduzidas ao culto infantil, crianças de 4 a 12 anos. Eu agradeço aos meninos do louvor pela bênção. Salmo 37, do versículo 3 ao 7, nos diz assim a palavra de Deus: Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, maravilhosamente, poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que bênção, que maravilha, não é? Estamos hoje reunidos para o nosso culto de adoração ao Senhor, nesse segundo domingo de setembro. E eu muito me alegro com a presença de cada um dos meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, tanto os membros da nossa igreja e congregados, como também você que nos visita nesta noite. Já visitou outras vezes, está voltando hoje. Você que nos visita pela primeira vez, nós ficamos muito felizes com a sua visita, com a sua presença aqui, e cremos que o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, nós precisamos não somente ter a atenção com o nosso intelecto. Isto aqui se trata de uma obra principalmente espiritual. Então, peça para Deus abrandar o seu coração, para Deus acalmar aí as suas preocupações, para nesse momento o Espírito Santo falar com você. Nós não podemos prever o que o Espírito Santo vai fazer. Nós, como igreja, nos preparamos, consagramos a nossa vida, oramos por nós mesmos e oramos pelo culto e pedimos que o Senhor venha e por sua graça, por sua misericórdia e por seu poder, Ele haja de forma sobrenatural na nossa vida. Amém? Então eu peço que você se ligue com o trono. Há uma canção, eu não lembro agora, eu acredito que seja da irmã Nívia Soares, que ela fala: Ele é meu respirar, né? Ele é o meu respirar. Ela diz: sem o Senhor é como se eu estivesse perdido. Sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Então essa é a nossa condição. Esse é o meu respirar. Não sei se a igreja conhece. Põe aqui, Caleb.
esse é o meu respirar. Tá aqui? Ainda não? Em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Lindo demais. E este é o meu pão. Tua vontade. Olha como é bonito vocês cantando. Feita em mim. Bem bonito. Isso é uma oração, irmãos. Isso é uma oração. Perdido. Este é o meu respirar. Agora que a gente já sabe, fica mais bonito, vai. Este é o meu respirar. Obrigado, Gidel. Aleluia. Meu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. E este é o meu pão. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Jesus, Tu é o meu pão. Que maravilha. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Senhor, recebe o nosso louvor, Senhor. Perdido estou sem Ti. Meus irmãos, é muito lindo. Não é somente um louvor, é uma oração, não é? Queridos, no domingo passado, o Senhor nos ministrou uma palavra na unção do Seu Espírito, falando a respeito do cuidado dEle. Nós nos baseamos em 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pela direção do Espírito Santo, eu quero dar continuidade a esse tema. Hoje, mais precisamente, confiando no cuidado de Deus. Confiando no cuidado de Deus. Nós precisamos confiar no cuidado de Deus. Senão nós enlouquecemos. Senão nós enlouquecemos. Ultimamente parece que as coisas estão cada vez piores. O dia não parece mais que tem 24 horas. Parece que diminuíram o dia para 10 horas apenas. É uma correria muito louca. Sempre quando nós nos falamos, seja por mensagem de WhatsApp, pessoalmente ou por ligação, quase sempre nós temos uma frase como jargão. Como está? Na correria. Na correria. Estamos sempre correndo de um lado para outro. Estamos sempre caçando e atingindo ou buscando atingir metas. A vida está uma loucura, irmãos. Então, se nós não nos voltarmos para a nossa confiança em Deus e no cuidado de Deus para as nossas vidas, nós vamos ser tomados por crise de ansiedades terríveis. Está cada vez pior a situação. Então nós, como povo de Deus, nós somos diferentes, irmãos.
Por mais que esse discurso ele cause desconforto em alguns, mas é o discurso verdadeiro. Nós, o povo de Deus, somos diferentes. Daniel escreveu em seu livro dizendo que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte. E eu não tenho dúvidas que nós estamos reunidos aqui nesta noite em assembleia, e o que está reunido aqui nesta noite é o povo do Senhor. É um povo forte e que conhece o seu Deus. E pelo fato de nós conhecermos esse Deus, irmãos, nós precisamos ser diferentes e confiar no cuidado de Deus. Com isso eu não estou dizendo que nós somos de ferro, que nós não sofremos, que nós não choramos, que nós não somos atingidos. Somos sim. O povo de Deus sofre com enfermidades, o povo de Deus sofre com luto, o povo de Deus bate o carro, o povo de Deus sofre acidente. Nós estamos suscetíveis a todas essas coisas. Então, pastor, onde é que está a diferença? A diferença está na nossa confiança de que Deus está cuidando de tudo. Você crê? Você crê? O versículo 7 diz: descanse no Senhor e espere nele. Então, quando nós lemos mais precisamente o versículo 5 do Salmo 37, ele diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando nós entregamos tudo a Deus, irmãos, e confiamos no cuidado de Deus, é pela fé que nós cremos que o Senhor se responsabilizará por cada situação, por cada detalhe. Claro e é evidente que nós, como seres humanos carnais, a gente quer colocar a mão, né? A gente quer resolver, às vezes a gente quer antecipar, às vezes a gente acredita que do nosso jeito é melhor do que do jeito de Deus. Mas o foco da nossa mensagem nesta noite é o versículo 5. É entregar tudo a Deus e confiar que Ele cuida de tudo. Então, pastor, como posso, pastor, confiar no Senhor se eu enfrento tantas lutas? Como posso confiar no Senhor, pastor, se neste momento em que o Senhor está ministrando essa palavra, eu me encontro aflito, eu me encontro aflita, estou preocupado, preocupada? Em nome de Jesus, eu vou tomar a palavra como base para acalmar o teu coração. Porque quando a palavra de Deus, ela penetra no coração do homem, ela traz alívio. Quando a palavra de Deus, ela penetra no coração do homem, ela traz refrigério. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Então, como, pastor, confiar? Em primeiro lugar, irmão, deixa eu dizer para você, o Senhor, Ele conhece todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele conhece todas, não são algumas, todas as nossas necessidades. E se eu fizer aqui a pergunta retórica, você crê? Evidentemente que vocês vão responder, sim. Se a resposta é sim, como eu acredito que é, por que você está temendo? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, o meu Deus. Então tenha em mente, meus filhos, que Deus conhece cada uma de suas necessidades. Por favor, me acompanhe na leitura de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6, versículo 25.
Mateus capítulo 6, versículo 25. São palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. E ele diz assim: digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? 28. É o 28, 26, desculpem. O Senhor Jesus Cristo, ele está aqui na montanha, e provavelmente ali no meio daquela pregação, que tem como teto o céu, feito pelo próprio Deus, e provavelmente ele tem ali à sua vista, algumas aves, e naquele momento ele, pregando para aquela multidão, ele diz: olhem para as aves dos céus, vejam as aves dos céus. Na tradução aqui que eu me utilizo, observem as aves dos céus. Interessante. Nenhuma delas tem uma enxada, nenhuma delas tem uma foice, nenhuma delas tem um ciscador, nenhuma delas tem um arado. Elas não plantam roçados, elas não têm plantações, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, olha Jesus Cristo olhando para aquela multidão e dizendo: o Pai de vocês. E aqui eu me volto para esta Assembleia dos Santos. O Pai de vocês, que está no céu, sustenta todas as aves. Será que vocês, filhos de Deus, não valem muito mais do que as aves dos céus? Quem de vocês, por mais ansioso que esteja agora nesse culto aqui, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? A sua vida está nas mãos de quem? A sua vida está nas mãos de... Mas eu quero que você fale isso com mais carinho. Diga comigo: a minha vida. Eu convido toda a igreja a repetir: a minha vida está nas mãos do meu Pai. Do meu Pai. Versículo 28. Ele está com a multidão e tem ali aquela relva, aquela vegetação mais rasteira, que quando ela se ergue ao seu máximo deve alcançar 50 centímetros a 60 centímetros de altura, no seu máximo. Então ele diz: e por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? Observem como os lírios do campo, como eles crescem. Interessante. Nenhum deles tem uma indústria têxtil. Eles não são organizados pela Vicunha Têxtil, eles não são organizados pela Hering, eles não são organizados por nenhuma indústria têxtil. Eles são cuidados por Deus. Eles nem trabalham nem fiam e crescem de forma tão linda, tão bela. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. Ora, se Deus veste dessa forma a erva do campo, que hoje existe e amanhã já será lançada no forno porque seca, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Por que essa preocupação? Por que nos preocupamos tanto? Tudo está no controle de Deus. Tudo está sendo cuidado por Deus. Salomão, escrevendo seus provérbios, ele diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor.
Portanto, meus filhos, versículo 31. Não se preocupem dizendo: meu Deus, o que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? O que é que nós vamos vestir? Aí o versículo 32, ele diz assim: porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Quem eram os gentios? Culturalmente, quem não era judeu, quem não fazia parte da aliança. Mas para nós, é aquele que não crê no poder de Deus, que não crê no cuidado de Deus. Quem não conhece Deus é que se preocupa com essas coisas. Se você crê em Deus, se você acredita no poder de Deus, se você entregou sua vida nas mãos de Deus, você está preocupado à toa. Já tem alguém cuidando de tudo. Já tem alguém cuidando de tudo. O apóstolo Pedro estava preso, guardado para ser decapitado pelo Império Romano. A Bíblia diz que enquanto ele estava preso, a igreja estava fazendo o quê? Orando. Orando. E a Bíblia diz assim: havia intensa oração por Pedro. Onde é que Pedro estava? Na prisão, guardado para ser morto. E a igreja estava fazendo o quê? Orando. Então a Bíblia nos diz que o Senhor enviou o anjo, libertou Pedro da prisão, sem nem os soldados perceberem. A igreja estava orando, clamando, chorando na presença de Deus. De repente, quem é que bate na porta? Pedro. A igreja estava orando e nem sabia que naquele momento Deus já estava trabalhando. Meus filhos, nós estamos aqui na igreja, nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos chorando na presença de Deus. Deus está operando na tua causa. Aquele filho lá no mundão, está lá, irmãos. Os anjos acampados ao redor dele por causa da minha, da tua, do nosso clamor, da nossa oração. Eu creio. Os gentios se preocupam com isso porque eles não acreditam em Deus, mas nós cremos em Deus. Então o que acontece? Ele diz, na continuação do versículo 32, o Pai de vocês, eu fico imaginando Jesus lá, o Pai de vocês, o Pai de vocês, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam dessas coisas. O nosso Deus conhece as nossas necessidades. Quais delas? Todas. Então confia no Senhor, confia no teu Deus. E aí no versículo 33 ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Por que é que eu posso confiar no cuidado de Deus? Porque Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece. Deus conhece essa tribulação que você está enfrentando. Deus conhece essa dor que você está sentindo. Então confie nele. Por que é que eu posso confiar no Senhor, pastor? Porque é dentro dessa confiança em Deus que nós devemos nos achegar mais a Ele. Como é que nós confiamos no Senhor, pastor? Nos achegando mais a Ele. É um paradoxo. Geralmente nós, quando pedimos a alguém para fazer alguma coisa e nós sabemos que a pessoa está fazendo aquilo que nós pedimos, a gente, eu estou tranquilo. O que eu pedi para o presbítero Edilberto fazer, ele já está fazendo, então tranquilo, eu vou cuidar de outra coisa. Mas na nossa vida espiritual, pelo fato de nós sabermos que Deus conhece as nossas necessidades e cuida de tudo, aí é que nós nos aproximamos mais ainda dele. Quando eu confio em Deus, eu me achego mais a Ele. Eu me achego mais a Ele. Eu queria que você me acompanhasse na leitura de Filipenses capítulo 4 e versículo de número 6. Marque na sua Bíblia. Marque. Pastor, não quero marcar. Marque, sublinhe esse versículo, que ele é muito precioso. E sempre quando você se sentir preocupado, ansioso, angustiado, com falta de ar,
você vai se lembrar dessa palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Palavras do apóstolo Paulo aos crentes ali na cidade de Filipos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, você sabe aonde era que ele estava? Preso. Ele estava preso em Roma. Uma prisão domiciliar em Roma. E olha a carta que ele escreve, pelo menos uma parte do que ele escreve. Ele escreve na carta para... Essa carta seria lida lá na igreja de Filipos. Como se fosse um domingo como esse. O irmão Epafrodito, por quem ele mandou a carta, chega de viagem de Roma, vai ter o culto no dia do Senhor, lá na igreja de Filipos. Ele diz: irmãos, antes de eu trazer aqui uma mensagem da parte de Deus para vocês, eu quero ler a carta que o apóstolo Paulo mandou para a gente. Escutem o que o apóstolo Paulo mandou dizer para a gente, o nosso líder espiritual, o nosso pai espiritual. 4:6 de Filipenses. Não fiquem preocupados. Em algumas traduções, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem preocupados com coisa alguma. Pelo contrário, em tudo, sejam conhecidos diante de quem? De Deus, os pedidos de vocês. Pela oração, pela súplica e com ações de graça. Como é que nós nos achegamos mais a Deus? Ao invés de nós andarmos ansiosos, preocupados, a gente corre para os pés do Senhor. Os irmãos estão entendendo? O que eu estou pregando, irmão, é fácil de viver? Sejam sinceros, mas não é mesmo. Quem aqui já passou por uma crise de ansiedade? Eu nunca passei por uma crise de ansiedade extensa, de durar muitos dias. Mas eu já tive picos. De você sentir falta de ar, parece que o ambiente que você está, as paredes estão se fechando. Parece naqueles filmes, né? Que a parede se fecha e o super-herói, não sei como ele consegue segurar. Parece que crise de ansiedade é isso. O ambiente, o teto vai caindo em cima de você. E o ambiente desse tamanho aqui, um prédio desse tamanho, você sente apertado e sente falta de ar. É uma coisa inexplicável. Então o que eu estou pregando não é tão fácil. Mas é a receita que o Senhor tem para nós. E se é o Senhor que está dando essa receita é infalível, irmãos. É um remédio do céu. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele usa aqui pelo menos 3 termos para falar a respeito de oração. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, tudo que atribula vocês, tudo que causa ansiedade de vocês, apresente diante de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai falar 3 coisas: pela oração, pela súplica e com ações de graça. Eu lendo o comentário bíblico da carta aos Filipenses, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, interessante que ele traz a definição dessas 3 palavras. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, no versículo 6, ele diz assim: seja tudo conhecido diante de Deus, primeiro, pela oração. Essa palavra oração no grego, que é a linguagem original que foi escrita, ela traz a imagem ou a mensagem ou o símbolo de adoração. Ao invés de você ficar tomado pela ansiedade, que muitas vezes bloqueia a tua adoração e a tua comunhão com Deus, começa a adorar. Começa a adorar. E a ideia que nós temos de adoração é louvor, né? Mas a ideia de adoração aqui ela é bem ampla. A preocupação bateu, veio na mente aquele pensamento, aquele concurso, aquela prova, aquele exame, aquela cirurgia, aquele pagamento, tudo que pode causar ansiedade. Eu estou sendo aqui bem rasteiro. Ao invés de você deixar aquele sentimento te abraçar, ao invés de você deixar aquele sentimento te cobrir, você entra em comunhão com Deus assim na hora.
cantando louvor, fazendo uma oração, como bons pentecostais. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho um pai que cuida de mim. Ele cuida de mim como cuida das aves dos céus. Ele cuida de mim como cuida do lírios do campo. Ele cuida de tudo. Mas qual é a estratégia do inimigo das nossas almas? Nos calar. Hoje eu tive uma raiva muito grande de manhã. Fulano, vai para o culto? Vou não. Do jeito que eu estou aqui, Deus não vai nem receber minha oração. E quando é que Deus recebe a tua oração? Vamos lá? Juízes do céu. Quando é que Deus recebe a nossa oração? Parece que nós passamos, todos nós aqui, sem exceções, parece que todos nós passamos no concurso para promotor de justiça do céu, né? A gente decide quando Deus recebe a nossa adoração e quando não. Não, hoje eu estou com raiva, Deus não recebe a minha oração. Quando Moisés quebrou as tábuas da lei, irmão, Moisés acabou de sair de um jejum de 40 dias. Se Moisés fosse da Assembleia de Deus, fosse bem pentecostal, ele estava descendo no óleo, irmão. Cheio da graça, cheio da unção. Quando ele se depara com o povo na idolatria, de que é que o coração de Moisés se encheu? O homem mais manso que já pisou na terra. Se encheu de quê? De ira. O que foi que ele fez? Quebrou as tábuas da lei. Quem era que tinha escrito essas tábuas? Deus. Como? Com o próprio dedo. Moisés tomado pela ira. Se Moisés congregasse na Igreja Bíblica Boa Semente hoje, e o Senhor dissesse assim, como disse para ele: foi o que aconteceu aí, meu filho? Teu povo te atribulou, meu bichinho? Quando você estava lá em cima, eu avisei o que estava acontecendo lá embaixo. Você não acreditou? Está atribulado, meu bichinho? Faz o seguinte, sobe para cá novamente. Mas eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou irado. Já matei 3.000, está lá em Êxodo capítulo 32. Eu e os levitas nos reunimos aqui, matamos 3.000, fizemos eles beber a água misturada com o ouro do bezerro que nós derretemos aqui. Tocamos fogo. Suba para cá novamente. É com essa tua ira, é com esse teu ódio, é com essa tua raiva que você está precisando exatamente entrar na minha presença. Porque eu vou trabalhar nesse coração que está irritado. Eu vou trabalhar nesse coração que está irado. Eu vou trabalhar nesse coração que não quer perdoar. Eu vou trabalhar nesse coração que está tão irritado que já disse para si mesmo: eu não sou digno de estar na presença de Deus. Sobe para cá novamente, Moisés. Porque a estratégia de Satanás é interromper a tua comunhão e a tua adoração. O plano perfeito de Deus é que você esteja na presença dEle. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão preciosa. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará. Por que ele não ficará prostrado? Porque o Senhor o segura pela mão. Então, quando você estiver com aquela raiva do marido que te atribula, da marida que te atribula, do filho que não quer nada com a vida, com Deus, com estudo, com nada. A minha irmã está lá no seu trabalho doméstico, ou está no seu trabalho habitual, fora de casa. Meu irmão, e você está atribulado. Aí você se lembra desse versículo: vala
Está na Bíblia, eu nem sabia, olha. Que o Senhor firma os meus passos, Ele se agrada de mim. Não é porque eu sou perfeito não, porque tem vezes que eu caio. Mas o Senhor não deixa eu ficar prostrado, Ele me segura pela mão. Vala, tem isso na Bíblia. Então, Senhor, 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 com tua mão, segura bem a minha. Que não me atrevo a dar nenhum só passo. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Quando você terminar de cantar, de fazer esta oração através do louvor, aí você dá um grito assim dentro do coletivo, lá dentro do escritório: perdeu, Satanás! Pensou que ia me calar, pensou que ia interromper a minha comunhão com meu Deus, mas eu tenho um Deus que não solta a minha mão, Ele me segura pela mão, eu não vou ficar prostrado. Aleluia! Aleluia! Eu confio no Senhor que Ele está me segurando pela mão. E se eu cair, a tua graça me alcança, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh. Deixa eu ser bem cearense aqui por 10 segundos. Você deixa? Deixa de serem besta, rapaz. Ai, eu sou fraca, eu não me aguento. Ai. Se tu depender de ti, eu depender de eu mesmo, se nós depender de nós mesmos, nós estamos tudo frito, irmão. Nós só estamos de pé porque tem um Deus Todo-Poderoso segurando na nossa mão. Nós na nossa carnalidade, escuta isso aqui, nós na nossa carnalidade. Quantas vezes nós não já se zangamos com Deus? Como é que pode o Senhor deixar acontecer isso? Meu pai era tão novo, o Senhor levou. Minha mãe era tão nova, por que o Senhor não curou? O Senhor curou aquela vizinha ali que todo dia escuta forró. E a minha mãe aceitou, o Senhor não curou. O Senhor levou meu filho, tem tanto traficante, o Senhor levou meu filho. Como é que tu faz isso, Senhor? Eu estou falando alguma mentira? A gente se zanga até com Deus. Não era para a gente estar desviado não, com as raivas que a gente já teve de Deus. Mas o Senhor olha para nós e diz o que Ele disse para Gideão: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Sou eu quem seguro na tua mão. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Eu não solto. Eu não solto. Eu sinto vergonha, eu sei que você também sente vergonha de tantos planos que nós já fizemos de sair da igreja, de não querer mais conversa com a igreja, de não querer mais conversa com Deus. Eu vou viver minha vida, eu tenho meu emprego, eu não como as costas de igreja, eu não como as costas de ninguém, eu vou bem para longe. A gente faz esse projeto. E Satanás, oi, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar... Caiu. Aí o Senhor com a mão poderosa: caiu o quê, bicho ruim? Quem está segurando sou eu. É a minha mão poderosa que está sustentando ela. É a minha mão poderosa que está sustentando ele. Eu confio em Deus porque não sou eu sozinho que seguro nele. Na verdade eu estou seguro porque é Ele que segura a minha mão. Então não interrompa a sua adoração. Não interrompa a sua comunhão com Deus. Mesmo chorando, cante. Adore ao Senhor. Deus, está doendo, Senhor.
Espírito Santo pega essa palavra, está doendo, Senhor, transforma numa oração tão linda, subindo como um incenso, irmão. Apocalipse capítulo 8 diz que sobe como um incenso a oração dos santos. O que é incenso? É algo de cheiro agradável. Mas o apóstolo Paulo diz, pela oração e pelas súplicas. Súplicas, já está dizendo, é pedido mesmo. É você se achegar a Deus apresentando o seu pedido. O que está te incomodando, o que está te maltratando, o que está doendo. Senhor, esse pecado velho que eu não consigo abandonar, Senhor. Bicho rei é igual minha sombra. Eu já passei 2 meses sem cometer, já passei 4 meses sem cometer esse pecado. Mas quando eu penso que não, lá estou eu de novo cometendo, Senhor. Senhor, o meu filho, Senhor, a minha filha, Senhor, o esposo, Senhor, a esposa, Senhor, a igreja. Apresente a sua súplica ao Senhor. Senhor, que frieza é essa que está tomando conta de mim, Senhor? Eu estou perdendo o ânimo, eu estou perdendo a alegria de estar na tua casa. Senhor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Não deixa eu esfriar, não. É a súplica. Como é que eu confio no cuidado de Deus? Me achegando mais ainda a Ele. O diabo quer que eu interrompa a minha oração, a minha adoração, a minha comunhão, o meu louvor. Não vou interromper, não. Eu apresentando as minhas súplicas a Deus. Isaías capítulo 62. Te coloquei como sentinela sobre as muralhas de Jerusalém. Você não vai se calar nem de dia nem de noite. Façam Deus se lembrar das promessas que Ele fez a vocês. Não é que Deus esquece. É nós que precisamos perseverar, clamando, suplicando na presença de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Aí ele diz, e com ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, que tudo seja conhecido diante de Deus. Pela oração, pela súplica e com ações de graça. O que são ações de graça? Agradecimento, gratidão. Eu sei que nós temos aflições, eu sei que nós temos lágrimas a derramar, eu sei que nós temos muitas angústias. Eu sou homem, sofro, tenho minhas aflições, minhas tribulações, mas eu também posso muito bem testemunhar dos grandes feitos do Senhor na minha vida. E eu sei que cada um de vocês também pode testemunhar dos grandes feitos de Deus na vida de vocês. E onde está a nossa ação de graças? Eu dizia na última vez que eu estive pregando no Parque Jerusalém, não foi na vigília que nós tivemos nesse feriado agora do 7 de setembro. Foi na vez que eu preguei lá no culto da palavra, Vida com Deus. Toda última quinta-feira eu prego no Parque Jerusalém, no culto Vida com Deus. Eu dizia, como é que pode? Se eu chegar para a irmã Maria Araújo e disser assim, irmã Maria Araújo, a Taniele estava falando mal de ti ali e eu não achei legal. A irmã Maria pega aquela palavra. A Taniele estava falando mal de mim. Aí um belo dia, passou-se 2 semanas, 1 mês, eu chego para a irmã Maria Araújo. Oi, irmã Maria Araújo. Como Deus faz as coisas, né? Ela, o que foi, pastor? A senhora se lembra que há 1 mês atrás eu disse para a senhora que a irmã Taniele estava falando mal da senhora? Me lembro, pastor. Aquilo ali me doeu tanto. Pois, irmã, eu vi ela conversando com a irmã Nádia e ela elogiava tanto a senhora. Ela disse que tinha se equivocado a respeito da senhora, que tinha errado. Ela elogiando tanto a senhora. Pensa que a irmã Maria recebe? Ela guarda o negativo. Me maltratou, falou mal de mim. Por que é que nós temos uma facilidade tão grande, irmãos, de guardar dores? Guardar mágoa. E esse sentimento, eles nos dirigem.
Por que é que nós temos uma facilidade tão grande de guardar o negativo? E praticamente, dificilmente nós deixamos o positivo se sobrepor ao negativo. Mas irmã Maria, ela falou bem, mas ela falou mal. Mas ela falou bem, mas ela falou mal. Mas irmã Maria, ela disse que tinha se equivocado, mas ela falou mal. E aí isso aí é que prevalece. Às vezes, irmãos, nós somos mais dirigidos pelas nossas dores do que pelas nossas vitórias. Nós somos mais conduzidos pelas nossas mágoas do que pelos nossos triunfos. O apóstolo Paulo passou grande parte da sua vida com uma mágoa de João Marcos. Nos abandonou na nossa primeira viagem missionária. Tudo tão difícil, tanta terra para a gente evangelizar, tanta cidade para a gente visitar. Éramos só eu, Barnabé, esse menino veio, um menino novo, a gente confiava que ele, por ser novo, ser disposto, ia nos ajudar. O menino nos abandonou, não deu nem no meio do caminho, o menino voltou para trás. Eu praticamente tive a minha amizade com Barnabé atingida por causa dele. O menino era primo de Barnabé, sobrinho de Barnabé. Mas quando foi no final da sua vida, o que foi que o apóstolo Paulo disse para o jovem Timóteo? Quando vier me visitar, traz a minha capa que eu deixei lá em Troade. Quando tu vier me visitar, Timóteo, traz os pergaminhos. Aqui na prisão eu preciso ler. Traz a capa porque aqui faz tanto frio. Timóteo, tem como tu trazer João Marcos contigo? Porque ele me é muito precioso no ministério. O apóstolo Paulo, ele fez com que a sua alegria e a sua visão de reino se sobreposse, eu acho que a palavra é essa, a mágoa que ele sentiu de João Marcos por algo que João Marcos causou a ele. Nós precisamos ser mais gratos, irmãos, e deixar que a gratidão nos conduza mais. Quando o Senhor Jesus curou aqueles 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Alguém lembra? Quando aquele homem voltou para agradecer, Jesus fez 2 perguntas. Primeiro, não foram 10 os que foram curados? Foi. Segunda pergunta, cadê os outros 9? Terceira pergunta, só esse homem voltou para agradecer? E ainda é samaritano, não é nem judeu. Ações de graças, meus filhos. Ações de graças. Quando nós celebramos a nossa vida com ações de graça, irmãos, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, não lembro agora o versículo, desculpe. 2 Crônicas, capítulo 20. Que o Senhor desbaratou os inimigos de Judá, quando Josafá e Judá estavam rendendo ações de graças a Deus. A batalha ainda não tinha nem começado. O povo começou a louvar, o povo começou a render graças a Deus, o povo começou a adorar. Não precisou nem entrar na batalha, Deus já foi na frente e destruiu tudo. Deu vitória. Nós precisamos ser mais gratos a Deus, irmãos. Que negócio é esse de que a gente enxerga tanto problema na vida, a gente enxerga tanto problema em tudo, a gente enxerga tanto problema em todos? Meus irmãos, será possível que ninguém presta? Será possível que igreja nenhuma presta? Será possível que lugar nenhum na face da terra presta? A mulher chegou para o marido e disse: ô vizinha cebosa essa que nós temos. Tu já prestou atenção, Chico? O que é, Maria? O jeito que essa mulher lava as roupas. Olha o lençol, olha o lençol, olha aqui, Chico, olha o lençol. Tudo manchado. Ô, bicha velha cebosa. Imagine como é a casa do indivíduo dessa. O Chico olhou. E Maria? Tu não tá vendo não, ó, o lençol branco, a cor que é, tudo. Parece que ela tá, em vez dela passar sabão, ela tá passando carvão. O Chico foi lá dentro, pegou uma franelinha, enxugou a vidraça da casa dele. Limpou a vidraça da casa dele. Maria,
Olha aqui de novo as roupas da vizinha. Bem branquinha. Era a roupa da vizinha que estava suja? Era a vidraça da Maria. Como a gente consegue enxergar sujeira nos outros? Por causa dos nossos óculos que estão sujos. E aí nós perdemos muitas vezes a oportunidade de agradecer ao Senhor. Que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Agradeça a Deus, meus filhos. Agradeçam a Deus pelo pão de cada dia. Agradeça a Deus por esta roupa linda, abençoada, maravilhosa. É o teu gosto, né? Eu particularmente. Mas é o teu gosto? Tu se veste assim porque gosta, né? Uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pelo teto que é alugado. Você está com condições de pagar o aluguel. Você tem um tetozinho de repousar debaixo. Você tem uma redezinha, bichinha, que você demora até a lavar, porque você gosta daquele cheirinho do teu suor, né? O lençol babado. Agradeça pela redezinha. Agradeça pelo travesseiro. Agradeça pelo leito. Agradeça, 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 agradeça. Agradeça pelo pratinho de comida. Pela manteiguinha Primor, pela creme crack, pela água e sal, pela torrada. Agradeça. Você vai estar mais próximo do Senhor. Você vai estar rendendo graças a Deus. Você vai estar vendo que Deus está no controle de tudo, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. E você vai perceber como Deus cuida de você. Por que eu devo confiar no Senhor, pastor? Me achegando mais a Deus com ações de graça, gratidão, com oração, adoração e comunhão, e com os meus pedidos ao Senhor. Sábado de ontem, 7 dias atrás. Foi. Estava acontecendo com os jovens aqui. Eu fui para o aniversário de uma igreja lá perto do Shopping Via Sul. Igreja Congregacional Vale de Bênção. Pastor amigo, convidou, eu fui. Ele disse: pastor Flávio, eu quero que o senhor conheça o meu pastor. Ele é dirigente da congregação. Eu quero que o senhor conheça o meu pastor, o homem de Deus. Quando chegamos lá no culto, o pastor dele, ele me disse a idade, amor, não lembro. Eu sei que são mais de 70 anos, né? Mais de 70, um senhor de mais de 70 anos. Um lado paralisado. Dirigindo o culto, irmão. Um fervor. Irmãos, olha que coisa linda o que Deus está fazendo aqui nesta noite, nesse culto campal. Oh! E eu morrendo de vergonha. Mas como é que pode? Eu aqui todo inteirinho, bonito, arrumado, que só uma carrada de telha, bem amarradinha. Esse homem com um lado paralisado, desse jeito, 70 e poucos anos. E ele dando carão lá: olha, ninguém da igreja aqui vai se embora. Era um culto campal, no meio da rua. Eu só vou me embora quando tudo estiver arrumado, que a gente não vai deixar ninguém sair daqui sozinho. E puxando um lado. E deem glória, viu? Deem glória, porque nós estamos na presença de Deus. Deem glória, exortando a igreja. Depois o irmão me contou o testemunho dele. Teve um AVC. Ficou acamado. Não lembro quanto tempo. Alguns achavam que não tinha mais jeito, porque foi muito sério o AVC dele. Passou não sei quanto tempo em cadeiras de rodas. Mas ele disse assim, ó, que quando ele estava lá, deitado no leito do hospital, entre aspas, desmaiado, a família achava que não tinha mais jeito, ele disse que ouviu a conversa dos médicos com a esposa dele, dizendo que, ó, aqui, só esperar a hora. Ele disse que ouviu tudo. Ele disse que fez uma oração só nos, que nem diz, né? No sentido: Senhor, me cura, não me deixe nessa situação. Ele disse que durante a madrugada, ele disse que não sabe se foi um sonho ou uma visão. Disse que viu um homem de branco. Como que quando ele abrisse os olhos, o homem de branco estava assim no pé da cama dele, olhando para ele. E o homem dizia assim: eu vou te tirar desse leito, porque eu ainda tenho uma obra muito grande para fazer através da tua vida. Aí ele saiu do coma, foi para a cadeira de rodas e hoje está lá, arrastando um lado. Irmão,
ele vai para cultos em Recife, dirigindo. Eu tomei um café da tarde com o presbítero Abner, que é o meu amigo, dirigente da congregação. Ontem, tomamos um café junto. Ele me disse: pastor, o homem já está fazendo missões lá no Canindé. Ele levou a igreja todinha, levou a igreja para o Canindé, foi fazer missões lá no sertão do Canindé. Eu disse: meu filho, daquele jeito, pastor. Pastor, nem eu acompanho o ritmo dele. Seja mais grato, meu filho. Seja mais grato. Tudo que Deus tem feito por você, Deus te salvou. Tu ia para o inferno, bicho ruim. Bicha ruim. Nós ia tudo ir para o inferno. Eu vou apontar para mim: bicho ruim. Tu ia para o inferno, infeliz. O Senhor trocou as tuas vestes, te limpou, te lavou, te salvou, e agora tu vai para o céu, rapaz. Aí fica com o negócio: a igreja não sei o que, a igreja não sei o que. Vai agradecer ao teu Deus e fazer a obra do teu Deus, rapaz. Por que, pastor, que eu devo confiar no meu Deus? Porque eu devo olhar para as promessas do meu Deus. Eu vou aqui encerrar a minha palavra. Eu devo olhar para as promessas do meu Deus. Quando eu li de Mateus 6, do 25 até o 33, como é que ele encerra? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a promessa? E todas essas coisas serão... Que coisas? A minha preocupação com o comer, com o beber, com o vestir, com o aluguel. Deus vai cuidar. O que é isso? Promessa. Promessa. Voltando para Filipenses capítulo 4. Voltando lá, promessa, 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 promessa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, que tudo seja conhecido diante de Deus, os pedidos de vocês, através da oração, da súplica, com ações de graça. Pronto. E a promessa, pastor, está no versículo 7. Se vocês fizerem tudo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é algo que você e eu não entendemos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, guardará a tua mente em Cristo Jesus. Como é que começa o versículo 6 de capítulo 4? Não andeis ansiosos. Como é que começa o versículo 7? A paz de Deus guardará vocês. O que é que Deus está dizendo? Meu filho, me adore. Meu filho, apresente o seu pedido. Diga onde é que está doendo. Conta para Jesus onde é a tua dor. Meu filho, me agradeça, mesmo quando você estiver sofrendo, mas cante um hino de louvor a mim, porque eu vou fazer um negócio contigo. Que negócio é que o senhor vai fazer? Eu vou tirar a ansiedade do teu coração e vou botar a minha paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Promessa. Você quer a paz de Deus ou você quer a ansiedade? Pastor, eu quero a paz de Deus. Eu quero que Deus guarde o meu coração. Eu quero que Deus guarde a minha mente. Amém? Amém. Então comece a adorar, comece a suplicar, comece a agradecer, que Deus vai fazer a mudança. Eu olho para a promessa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu olho para a promessa: a paz de Deus que guarda o meu coração e que guarda a minha mente. Eu olho para a promessa: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida de vocês. Porque ele cuida de vocês. Meus filhos, Salmo 37. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, Salmo de Davi, né? Fui moço, e agora que estou escrevendo esse salmo e essa oração, eu já sou um homem velho, vivido, experiente. Porém, jamais eu vi o justo desamparado. Quem está dizendo isso aqui é Davi, que enfrentou perseguição de Saul, que enfrentou perseguição do seu filho Absalão, que enfrentou perseguição dos seus conselheiros, traição, que enfrentou gigante filisteu, que enfrentou todo tipo de inimigo, que foi apedrejado por Simei, chamando ele de vagabundo e de ladrão. Esse homem que enfrentou várias perseguições, ele diz assim: eu nunca vi um justo desamparado. Ele pode sofrer perseguição, ele pode sofrer acusação, ele pode sofrer traição, mas ele não está desamparado.
Ele tem um Deus que cuida dele. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você está entendendo o que é isso aqui? Eu acho que você não está entendendo. Através da tua fidelidade, Jéssica, Samuel Benson, através da tua fidelidade, Gideão, através da tua fidelidade, Aparecida, através da tua fidelidade, irmão José, através da tua fidelidade, irmão Antônio, Deus vai cuidar dos teus. Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar dos filhos, Deus vai cuidar dos netos, Deus vai cuidar da tua família. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É promessa para quem confia no cuidado de Deus. O nosso Deus cuida, como diz a irmã Aparecida, e cuida muito bem, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida desde o ventre, Ele cuida durante a vida, Ele cuida na juventude, Ele cuida na velhice. Ele é Deus. Ele cuida na saúde, Ele cuida na doença, Ele cuida na prosperidade, Ele cuida na escassez, Ele cuida em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fiquemos de pé, igreja, em nome de Jesus.